Edinalva Costa Vasconcelos é diretora financeira do SAS América Latina. Ela possui mais de 25 anos de experiência em administração financeira e recursos humanos. A executiva possui especialização em Controladoria Internacional pela Universidade de São Paulo e MBA pela IBMEC. Nalva, você é uma executiva mulher dentro de 2 universos predominantemente masculinos. Trabalha numa empresa de tecnologia e na área de finanças. Quais os desafios você enfrentou para chegar ao posto de diretora? Bom, eu sou uma filha única de um pai meio machista. Por que meio machista? Ele aceitou que minha mãe começasse a trabalhar quando eu tinha 7 anos de idade, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele queria que eu tivesse profissões que, naquele momento, teoricamente, eram somente de homens. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa, num fabricante de eletrodomésticos, e ali naquele ambiente, que realmente era um ambiente machista, por perfil era uma indústria, eu aprendi que, se eu quisesse crescer, eu tinha que acreditar em mim e trabalhar. Não escutar do lado, não pensar se eu era mulher, ao mesmo tempo não pensar que se eu fosse uma mulher ou negra, ou se eu fosse uma pessoa com alguma deficiência. Eu tinha que trabalhar, entregar meus resultados. Era isso que eu tinha que fazer. Eu acho que eu guardei aqueles ensinamentos do meu pai, que eu poderia ser o que eu quisesse ser. E não escutei e não me desestimulei com que nenhuma informação negativa que qualquer pessoa me desse, e fui em frente e segui. Simplesmente fiz isso. Como é o seu dia a dia à frente da área financeira, tanto no Brasil quanto na América Latina? Bom, é corrido, mas é gratificante. Primeiro porque cada país tem a sua legislação. Ao mesmo tempo, cada país vive um momento político diferente. A economia de cada país, existem sazonalidades que você tem que atacar um problema naquele país de forma diferente de outro. Eu tenho que estar disponível, porque muitas vezes acontece um problema e alguém quer me acionar, eu tenho que estar disponível todo o tempo. E como eu digo, no final do dia eu preciso trabalhar, eu preciso responder e-mail, eu preciso fazer minhas análises. Então, eu normalmente tento distribuir da seguinte forma: um tempo de atualização, como eu disse anteriormente, eu preciso sempre estar atualizada com a cultura de cada país, um tempo de interação com o meu time, um tempo de interação com os gestores de cada país e um tempo para poder pensar no futuro, como que eu posso crescer com a organização. De que forma a tecnologia, a análise de dados faz parte do seu trabalho? Uma das grandes dificuldades e desafios, não somente minha, mas de todos os CFOs, é trabalhar, gerenciar o grande volume de dados que nós temos dentro das organizações. E não somente gerenciar ou administrar esses dados, mas transformar esses dados em informação. E eu não consigo imaginar como entregar essas informações de uma forma assertiva, rápida, sem a utilização da tecnologia. Hoje nós temos ferramentas como o Big Data, ferramentas analíticas de análise de dados, de predição, que nos ajudam muito. Ou seja, rapidamente eu consigo consolidar ou capturar os dados de diferentes lugares, muitas vezes, inclusive, dados que são físicos, porque eu não tenho essas informações nos sistemas, consolidar tudo e, com essas informações, efetivamente montar o nosso plano de ação para ir para o mercado. Como é o seu estilo de liderança? Como você inspira as pessoas da sua equipe? Bom, eu tenho um estilo, eu tenho que confessar, meio mãe italiana. Aquele que bate, depois assopra. Mas por que eu sou assim ou por que eu faço isso? Porque um dos meus grandes prazeres é ver uma pessoa do meu time tendo uma promoção, recebendo o seu bônus com um valor acima da média, é ver uma pessoa que saiu da minha área e foi para uma outra divisão e que está tendo sucesso nessa divisão. Eu acredito que o meu trabalho é desenvolver pessoas e com eles a gente entregar o resultado que nos é pedido pela empresa. Acho que é principalmente isso. Muito obrigada, Nalva, pela sua participação nesse SAS Talks. Obrigada a você, Mila. E obrigada a vocês que nos acompanharam. Até a próxima.